Agora a gente vai passar a analisar o tipo de pesquisa. Então tem vários tipos de pesquisa. Pesquisa descritiva, pesquisa experimental, pesquisa quase experimental. E aí existe um rol muito grande. Independentemente do tipo da sua pesquisa, procure embargar ela ou ancorar essa pesquisa em algum livro de metodologia. Ou seja, no nosso caso, segundo Thomas e Nelson, nosso trabalho se caracteriza por todas as nuances dele como um trabalho descritivo e não experimental. Você tem que ver se é um trabalho experimental, se é um descritivo, se é correlacional. E aí você tem que ler alguns livros de metodologia para tentar identificar qual é o tipo da pesquisa que você está fazendo e descrever ela no item 3.6. Isso aqui é relativamente fácil, eu entendo, é mais da ótica da metodologia da pesquisa. E eu acredito que isso, na maioria das universidades que eu trabalho e trabalhei, nas disciplinas de metodologia é bem explicado. Item 3.7, variáveis do estudo. A variável independente do trabalho é aquela que o pesquisador manipula e independe da variação da outra. A variável dependente, o próprio nome diz, ela depende da variação da variável independente. Então para variar essa variável, para modificar essa variável, há uma dependência muito grande desta variável. Então vamos tentar explicar aqui pelo projeto de pesquisa modelo, né? Variável independente, número de tentativas de aumento de quilagem no teste de um RM. Variável que depende disso, a princípio, é o que você está estudando, os scores máximos apresentados no teste de um RM, de força dinâmica máxima. Ou seja, tudo que nós estamos tentando buscar é uma relação de causa e efeito entre a variável independente e dependente. Ou seja, se nós mudarmos o número de tentativas para aumento de quilagem e nós estamos manipulando isso no trabalho com 3, 5 e 7. Então, a variável independente ela é manipulada pelos pesquisadores. Nós estamos manipulando a variável independente. A variável independente é o número de tentativas para aumento de quilagem. Como nós estamos manipulando? Nós estamos estabelecendo 3, 5 e 7. Poderíamos ter estabelecido 2, 4 e 6. Poderíamos ter estabelecido 2, 4, 6 e 8 tentativas para se estabelecer o valor de um RM e testar. Nós achamos melhor fazer uma situação de testagem de 3, 5 e 7. Ou seja, nós estamos manipulando, portanto, o número de tentativas. E o que nós estamos tentando ver é se os scores de um RM apresentam dependência do número de tentativas. Ou seja, se eles vão modificar quando o número de tentativas é pequeno, se eles irão modificar quando o número de tentativas é grande. Ou seja, mostrar uma dependência do valor final do score de um RM em função do número de tentativas executadas no trabalho. Essa é a ideia do nosso estudo. Então essa é a ideia também da relação entre independente e dependente, variáveis independente e dependente. A independente é manipulada pelo pesquisador, ele pode trabalhar de uma forma ou de outra, e a dependente, o próprio nome está dizendo, depende completamente da sua forma de variar, scores de um RM para mais ou para menos, do número de tentativas. Isso que é o que se busca verificar, se há realmente essa dependência que eu acabei de colocar. Observe no trabalho de vocês, ou no seu trabalho, converse com o seu pesquisador a respeito. Identifique as variáveis independentes e dependentes, porque pode ter mais de uma variável em cada uma dessas. Claro que mais de uma variável independente, mais uma variável dependente, o trabalho se torna bastante complexo na hora de analisar e principalmente análise estatística. Mas, ao pé da letra metodológica, pode acontecer isso. Variáveis controle e variáveis intervenientes. Bom, todas as variáveis que estão influenciando nessa relação entre a variável independente e dependente devem ser controladas, para que se tenha melhor verificação se existe verdadeiramente essa dependência. Então vamos ver, o que nós estamos controlando aqui? O nível de treinamento para homogeneizar a amostra, a idade e o gênero dos voluntários, até a questão do gênero nós vamos separar em grupos e testar estatisticamente. Essa é uma forma de controle. O horário do teste 1RM, porque o horário representa o ritmo circadiano, então o indivíduo deve ser medido e mensurado sempre no mesmo horário para que não haja variação, veja bem, nos scores máximos de um RM, não em função do número de tentativas, e sim em função do horário de testagem dos indivíduos. Então vamos imaginar que nós não controlássemos isso. Então alguns indivíduos, quando se fizerem 3 tentativas para o teste 1RM, fizeram pela manhã. Quando se testou 5 tentativas nesse mesmo indivíduo, para se obter o valor de um RM, 5 tentativas nós fizemos à tarde, vamos imaginar assim. E nesse mesmo indivíduo, quando foi testado 7 tentativas para obtenção do valor de um RM, foi feito à noite. Ou seja, então o mesmo indivíduo foi testado com uma forma de manhã, outra forma à tarde e outra forma à noite. Então 3 tentativas de manhã, 5 à tarde, num outro dia, e num outro dia à noite, 7 tentativas.
Se nesse caso houve modificações do score final de um RM, quem nos garante que essa modificação no score final de um RM tenha sido em função do número 3, 5 ou 7 tentativas? Quem nos garante que essa modificação no score final de um RM não tenha ocorrido em função dos horários diferenciados de testar esse indivíduo? Ora fizemos de manhã, ora fizemos à tarde, ora fizemos à noite, e esse indivíduo treina à tarde. Ele não está habituado a treinar de manhã, muito menos à noite, sente desconforto. Os scores finais de um RM dele pela manhã e pela noite foram menores do que os scores à tarde. Estatisticamente significativa essa diferença. Isso pode ser em função do número de tentativas feito, mas pode ser em função dos horários de treinamento. Então, o horário de testagem, o ritmo circadiano de testagem deve ser controlado para evitar justamente essa questão que eu estou colocando para vocês. A amplitude de movimento no exercício supino tem que ser controlada, ou seja, tem que ser padrão para todo mundo. Então eu não posso permitir que algumas pessoas façam a fase excêntrica com a barra se aproximando do tórax e outras façam a fase excêntrica do movimento supino com a barra tocando os tórax. São amplitudes de movimento diferentes que vão influenciar no trabalho. Então o indivíduo que faz uma amplitude menor tende a conseguir um melhor score. Outro ponto, no final da extensão do cotovelo nós entramos em ponto de descanso no supino. O grau de tensão muscular é bem menor, pelo torque resistivo também ser bem menor. Vamos imaginar que nós não controlemos a amplitude de movimento. Alguns indivíduos estendem completamente o cotovelo, tendo então um ponto de descanso onde eles recuperam melhor a força para fazer o teste em RM, durante as 2 repetições de cada tentativa. E outros indivíduos não, eles não estendem completamente o cotovelo, eles chegam a uma amplitude parcial, não entra em ponto de descanso, não tem um momento de recuperação energética, então de minimização da resistência ao movimento, e por isso eles têm scores de um RM menores, porque o desgaste devido à amplitude de movimento é maior. Isso não pode acontecer, isso tem que ser controlado. Como controlado, a amplitude de movimento deve ser igual a todos. Essa é uma forma efetiva de controle. Busque identificar na sua relação de variável independente e dependente o que deve ser controlado para não intervir nessa relação. Deve ser tudo exatamente da mesma forma, portanto controlado para não intervir nessa relação. Tempo de intervalo entre as tentativas de aumento de quilagem. Vamos imaginar que nesse caso, no exemplo que nós estamos trabalhando, num determinado dia de testagem, com 3 tentativas, nós demos intervalos de 5 minutos entre as tentativas. E depois, casualmente, ao acaso, ao fazermos 5 tentativas num outro dia e 7 tentativas num outro dia, nós venhamos a aplicar, por exemplo, 3 minutos de intervalo e não mais 5. Isso pode causar uma interferência nos resultados, e isso não foi, esses resultados diferenciados entre 3, 5 e 7 tentativas não foram em função exatamente do número de tentativas. Foram em função justamente dessa questão do intervalo diferenciado entre as tentativas, que corroeu mais num, recuperou mais no outro, e isso influenciou no resultado final. Então isso é um fator importante a ser controlado. Fase do ciclo menstrual, particularmente nas mulheres, está sempre na mesma fase do ciclo menstrual ao longo dos testes, e grau de hidratação, manter os indivíduos hidratados durante todo o teste, porque há estudos na literatura mostrando que baixíssimos níveis de desidratação já apresentam valores finais de um RM depreciados, corroídos. Então é fundamental manter a hidratação do indivíduo durante todo o procedimento. E isso é possível fazer, e por isso que essas variáveis são caracterizadas como de controle. Todas essas variáveis que interferem na relação causa e efeito, na variável dependente e independente, foram controladas. As variáveis intervenientes são aquelas variáveis que deveriam ser controladas e até o presente momento você não sabe muito bem como controlar, ou você não tem como controlar. Talvez mais à frente, desenvolvendo o projeto, antes de começar a coleta, você lendo e buscando alternativas, você consiga controlar de alguma forma, metodologicamente, estatisticamente, ou com algum outro procedimento. Mas até o presente momento você não tem condição total de controle. Então, no caso do nosso projeto alimentação, difícil a gente dizer que os indivíduos estavam com o mesmo padrão alimentar, por mais que a gente suscite não comer alimentos muito pesados, 2 horas antecedentes ao teste, mas é difícil confirmar que está no mesmo padrão alimentar. Isso energeticamente atrapalha nos scores de força. Tempo de sono também, uma variável que interfere bastante no desempenho de força, e a gente não tem como controlar, isso depende da pessoa. O descanso e a motivação desses indivíduos. A gente pede sempre que estejam descansados, que não estejam treinando pesado, que façam atividades do cotidiano apenas. Tenta motivar essas pessoas para fazer o estudo, para contribuir para o estudo, estarem motivados, mas nada nos garante 100% que eles estão totalmente descansados, cumpriram as orientações
e que estão também 100% motivados. Não há uma garantia, principalmente da motivação intrínseca. Temperatura ambiente, que no caso do nosso laboratório nós temos ar-condicionado somente para o frio, ou seja, para dias quentes, o ar-condicionado só tem temperatura fria. E para dias muito frios, como está fazendo agora em Blumenau, nós não temos esse controle térmico. Ambiente que se encontram as mulheres e tipagem de fibra, aqui no caso que se encontra as mulheres em relação ao ciclo menstrual. E tipagem de fibra muscular. Tipagem de fibra muscular é uma característica, como eu falei antes, muito difícil de ser controlada. Então, normalmente, em trabalhos de força, ela vai entrar como variável interveniente. Ela pode estar intervindo ali no resultado. O grupo das mulheres tem mais fibra do tipo 2B e do grupo dos homens mais do tipo 1. E como a gente não fez tipagem de fibra, a gente não fez biópsia, não há como identificar isso. E isso está influenciando, de certa forma, muito ou pouco nos resultados de um RM obtidos. Não há como controlar, não tem como se fazer. Para o nosso ambiente laboratorial, então, existem essas intervenientes, essas variáveis que podem estar potencialmente intervindo no trabalho, a gente não tem certeza disso. Elas podem estar intervindo e entram, então, como variáveis intervenientes. Esses fatores intervenientes, normalmente no artigo de pesquisa, vão ser colocados como limitadores. Eles vão entrar como os fatores que podem limitar. Aí, dentro do contexto da discussão e dos seus resultados, você vai ter que ver se esses fatores realmente são mais ou menos limitadores do estudo. Okay? Variáveis do estudo, então. Ao menos as variáveis independente e dependente devem ser claramente definidas. Pelo menos a variável independente e dependente, por exemplo. Mas seria interessante definir essas 4 variáveis, assim como uma quinta variável chamada variável moderadora. Eu vou abordar aqui, porque daí é um nível de aprofundamento maior. Mas definir essas variáveis é importante até para você, enquanto pesquisador iniciante, fazendo sua iniciação científica, começar a entender melhor esses processos. Então é importante esse aspecto, entender melhor o processo, e isso, para se entender melhor, descrevendo essas variáveis, passa a ser mais prático para você. Bom, pessoal, dando sequência então aqui no item metodologia, agora nós vamos para o item 3.8, delineamento do estudo. O que eu procuro descrever, o que é interessante descrever nessa parte do delineamento do estudo? É como realmente o estudo na sua parte experimental vai ser executado. Vai ser feito o estudo nessa execução. Então vamos ver aqui. Descrever em detalhes exatamente como será feito os procedimentos experimentais do estudo. Ou seja, quais são os passos que eu vou seguir, quais são as etapas que eu vou fazer. Descrever os procedimentos em ordem cronológica. Isso vai ajudar muito também o leitor que está analisando o artigo, que está submetendo para tentar um financiamento do projeto, está submetendo ao comitê de ética. Se nós conseguirmos deixar bem claro quais são os procedimentos, e às vezes os procedimentos são muito elaborados, como no caso desse trabalho eu considero um procedimento bastante elaborado, colocar em ordem cronológica os eventos que vão acontecer, as etapas que os pesquisadores pretendem fazer. Isso vai ajudar numa elaboração experimental complexa, difícil de entender, favorece o entendimento do leitor. Lembrando sempre que os autores do trabalho, que estão fazendo o trabalho de pesquisa, normalmente eles dominam completamente aquilo, porque ficaram um bom tempo pensando como iriam executar, criando uma estratégia metodológica para executar. Então isso já está massificado, a ideia para eles, está bem clara essa ideia. Entretanto, para o leitor não, ele irá ver pela primeira vez. E quanto mais claro nós deixarmos nessa primeira vez, melhor. Então, em ordem cronológica, irá ajudar bastante. Importante, quando julgar necessário, apresentar figuras ilustrando os procedimentos. Eu uso bastante esse recurso. Oriento aos meus orientandos, né? Eu coloco aos meus orientandos que usem, principalmente no projeto, que a gente não tem uma limitação de figuras, use o máximo número de figuras possíveis. Vocês vão ver aí que a gente usou bastante para isso, para ilustrar o melhor possível a metodologia que nós vamos usar, tornar o mais claro possível. Então, esses dois recursos, esses 3 recursos, detalhar exatamente os procedimentos, colocar em ordem cronológica e usar o recurso de imagem, de figuras, eu vejo que é uma forma interessante de apresentar. Se vocês olharem aqui, no item 3.8, a gente colocou os comparecimentos que teriam no laboratório de desempenho humano da FURB, que seriam 7 vezes, 7 comparecimentos nesse laboratório. Colocamos o local desse laboratório, fica bem claro isso, principalmente o comitê de ética
da FURB, saber aonde se encontra esse laboratório dentro do curso de Educação Física, anexo à piscina térmica. E os intervalos que a gente vai fazer, e em cada comparecimento, o que será feito com esse voluntário. Então, no primeiro comparecimento, qual é a estratégia, o que vai ser feito com ele? E vejam bem, mais uma vez embasado na literatura o procedimento. Esse procedimento será adotado seguindo orientações de Batista et al. 2014. Então, são procedimentos que eu, mais uma vez, me apoio na literatura para fazer o mais correto possível o meu procedimento metodológico experimental. Segundo comparecimento. O que os indivíduos irão efetivamente fazer no laboratório? O que será realizado com eles nesse segundo comparecimento? E assim sucessivamente. Percebam que nós colocamos o terceiro comparecimento e o quarto comparecimento. O primeiro e o segundo comparecimento são comparecimentos de familiarização dos exercícios dos indivíduos com o exercício. Então nós temos um banco supino onde o suporte do cavalete é mais próximo, é um banco supino antigo, muito bom, mas antigo, então ele tem algumas dificuldades, às vezes algumas diferenças para retirar a barra, para colocar o indivíduo que vai executar ali, por mais experiente que seja, ele tem uma sensação um pouco diferente, porque o banco não é o comum que se vê hoje em dia. É um banco ótimo, excelente, mas não é o comum. Então o que nós fazemos? Embora os indivíduos sejam altamente treinados, nós familiarizamos nesses dois comparecimentos. Eles vão fazer um treino rápido, no supino, um treino de familiarização. No terceiro e quarto comparecimento, como vocês vão verificar, nós vamos aplicar o teste URM segundo a metodologia que eu propus na minha tese de doutorado, onde nós não temos um número limitado de tentativas. Quantas tentativas forem necessárias serão aplicadas. Dentro disso, nós vamos seguir intervalos de descanso adequados, programados na literatura. Nós vamos fazer teste no terceiro dia e reteste no quarto dia para estabilização de quilagem. Então, essa estabilização de quilagem é um procedimento descrito na literatura, onde vocês estão recebendo vários artigos, tem vários artigos apresentando, falando sobre isso. Vocês podem ver na revisão literatura feita pelos autores do projeto de pesquisa, que a gente cita bastante isso. Então a gente estabiliza, familiariza no comparecimento ao laboratório 1 e 2, estabiliza a quilagem de um RM no comparecimento 3 e 4 e efetivamente começa a situação experimental no comparecimento 5, ou seja, no quinto comparecimento, no sexto comparecimento e no sétimo comparecimento, aonde aqui ele vai fazer 3, 5 e 7 tentativas do primeiro indivíduo. O segundo indivíduo, o segundo voluntário, começará com 5, 7 e 3, e o terceiro voluntário, e vai seguir essa ordem, ele fará primeiro 7 tentativas no quinto comparecimento, depois 3 e depois 5. Nós vamos alterando a ordem de início nas tentativas, justamente para não ter nenhuma programação quanto a isso. E isso tudo está descrito nos procedimentos. Então é um procedimento bem elaborado, que a gente bolou esse procedimento, pensou bastante como é que iria fazer, e colocamos esse procedimento aqui o mais detalhadamente descrito, mas sem enrolação. Porque se a gente começar a fazer o projeto enrolando muito, repetindo muita informação, também fica muito chato para quem lê e acaba dificultando o entendimento ao invés de contribuir com o entendimento. Então não pode estar enrolando muito, tem que ser um trabalho mais sucinto, mais rápido, mas descrever minuciosamente o que vai ser feito. Leiam o projeto modelo que eu estou enviando, vocês vão ter uma noção disso que eu estou falando. Percebam como vocês vão descrever os procedimentos no trabalho, no projeto de pesquisa de vocês. Outros pontos a considerar. Neste momento no projeto, deve-se sempre buscar detalhar os procedimentos sem buscar sintetizá-los. Ou seja, se a gente buscar sintetizar demais os procedimentos aqui, como se faz no artigo, talvez não se torne tão claro. Então aqui nós não temos limitações de página, claro que não é, como eu acabei de falar, não é interessante nós ficarmos enrolando muito aqui, mas colocar nos procedimentos justamente como eles serão efetivados, como eles serão executados. E dessa forma, então, sem buscar sintetizar, mas sem ficar enrolando também. Então tem que ter um peso entre essas duas coisas. Não ficar enrolando e repetindo informação e também não ser muito sintético a ponto de se perder a informação. Então é nesse equilíbrio no texto do delineamento do estudo de vocês que vocês terão que buscar encontrar. Mas descrevam tudo exatamente como vocês pensam em fazer, sem ficar enrolando. Essa é a ideia básica. Olhem o projeto e vejam como nós fizemos. E mais uma vez, os procedimentos que nós adotamos aqui, vários deles nós nos ancoramos na literatura, para mostrar que muitos procedimentos ali são citados, indicados na literatura. Quando for elaborar o artigo futuramente, esses procedimentos deverão ser sintetizados. Então, como nós vamos ver mais à frente no curso, na terceira etapa do curso,
Quando a gente vai escrever o artigo, aí sim, aí a informação tem que ser sintetizada, tem que ser compactada, e aí esses procedimentos não serão tão minuciosamente detalhados, porque nós não temos nem espaço útil no artigo para fazer isso. E aí vem uma competência muito grande dos autores na sua capacidade de sintetizar sem perder a informação. Claro que um pouco da informação se perde, mas a ideia é não perder o essencial da informação e que fique, mesmo compactada no texto, essa informação, que fique completamente claro os procedimentos adotados. Então a leitura de artigos de pesquisa e não só de livros vai ajudar muito depois na confecção do seu artigo, seu relatório de pesquisa em forma de artigo. E os procedimentos terão que ser compactados bem mais do que aqui. Uma estratégia interessante que eu também utilizo no laboratório com os acadêmicos e os formados, porque eu tenho também profissionais formados que trabalham comigo no laboratório. Um procedimento interessante de treinamento que eu vejo é ler teses e dissertações na área. Por que eu falo isso? Porque ao ler teses e dissertações nós temos os procedimentos detalhados, não compactados como no artigo. Então, para entender melhor metodologias, procedimentos novos que nós não conhecemos, o melhor não é ler, inclusive, o artigo da publicação daquela tese. O melhor é ler a tese em si ou a dissertação em si, não o artigo que foi originário daquela dissertação. Por quê? Porque os procedimentos são minuciosamente detalhados. Há uma revisão de literatura mais ampla que eu posso olhar com mais calma, buscar aquela revisão de literatura. Então, em alguns casos, principalmente quando você entra numa seara que você não conhece muito, aquele instrumento de medida, aquela estratégia de tratamento dos dados, aquela estratégia de metodológica usada, se você conhece o artigo publicado de uma tese, busque a tese. Se você conhece o artigo publicado da dissertação, busque a dissertação e leia a dissertação e a tese e depois leia o artigo. Isso vai ajudar muito. Eu vejo no laboratório que ajuda muito o pessoal a entender procedimentos. Que se fosse lido somente o artigo, às vezes não fica muito bem claro. Principalmente para quem não tem uma vivência maior naquela área. Quem tem a vivência maior, tranquilo. Agora, quem não tem, é interessante ler o material acadêmico, a dissertação, a tese. No projeto é importante ter total detalhamento para que os autores da pesquisa demonstrem total planejamento do que será feito. Então a ideia é de planejamento entre os autores da pesquisa. Se a gente detalhar adequadamente, sem enrolação, mas detalhar minuciosamente os procedimentos, quem vai ler o projeto tem uma clara noção de que foi minuciosamente e exaustivamente planejado aquele projeto de pesquisa. Então a chance de conseguir uma fonte de financiamento, a chance de ser aprovado pelo Comitê de Ética é muito maior, porque está detalhado, está claro e passa essa sensação a quem está lendo, ao avaliador do projeto, que o projeto realmente foi debatido, foi considerado, foi avaliado e por isso que ele está sendo proposto. Então isso aumenta as chances do trabalho ser aprovado nesses crivos, tanto para conseguir um financiamento, uma CNPq, uma CAPES, quanto, por exemplo, no Comitê de Ética, certo? E isso ajuda muito também o pesquisador, falando dos pesquisadores e a interação junto com o orientador. Quanto mais se debate, se discute a metodologia, por exemplo, a metodologia desse trabalho, nós mudamos várias vezes. Começamos com uma ideia, fomos formatando aquela ideia, amadurecendo aquela ideia, ela foi mudando. Até nós chegarmos nesse posicionamento dos 7 comparecimentos no laboratório, 2 de familiarização, 2 de estabilização de quilagem, e aí sim 3 experimentais, onde efetivamente vamos testar as tentativas de aumento de quilagem de URM 3, 5 e 7, foi amplamente debatido, fizemos um trabalho piloto para identificar. Trabalho piloto a gente testa exatamente o que está descrito, como se fosse uma coleta real do que se está fazendo, entretanto não está valendo como uma forma de testarmos os procedimentos, os instrumentos, o protocolo de familiarização dos próprios pesquisadores na coleta, a própria ficha de coleta de dados, se ela está adequada. Então um projeto piloto, ou 2 projetos pilotos, também é interessante fazer incursões piloto, né? Nós fizemos uma para definir exatamente os procedimentos. Então o piloto você vai executar a coleta com 1, 2 pessoas, com características iguais às pessoas amostrais que você vai usar, os voluntários amostrais. Vai fazer exatamente como você planejou e está colocado no papel, no projeto. E aí vai verificar em loco, na prática, se tudo que está no papel que você planejou, raciocinou, funciona na prática. Algumas coisas a gente percebe somente na prática que não funcionam tão bem. Alguns detalhes a gente escreve de uma forma, mas na prática vê que não é a melhor forma de executar. E se muda, e se reescreve o projeto, colocando inclusive que foi feito um projeto piloto para readequar aqueles procedimentos.
eu utilizo bastante nos meus projetos esse tipo de estratégia, e é uma estratégia que eu vejo assim extremamente útil também e viável. Ajuda muito a melhorar, qualificar o procedimento experimental do estudo, o delineamento do estudo. Ok? Bom, vejam bem, alguns procedimentos podem ser bastante complexos, aí necessidade de explicá-los de forma mais clara possível. Então, quanto mais complexo, maior a necessidade de explicá-los de forma clara. Essa é uma necessidade importante. Aí o debate entre os pesquisadores passa a ser importante. Vejam bem uma estratégia que eu usei de figura aqui. Uma imagem, né? Nós colocamos aqui o quinto comparecimento no laboratório, o sexto e o sétimo comparecimento. O primeiro indivíduo amostral vai fazer essa ordem. O segundo indivíduo amostral inicia aqui, faz o segundo teste experimental aqui e o terceiro aqui. E o terceiro indivíduo amostral vai entrar nessa ordem. Faz aqui, entra para o quinto e para o sexto. E aí repete-se essa ordem, vai fazendo sistematicamente nessa ordem. E aqui o que nós tentamos mostrar? As tentativas de aumento de quilagem. Então vejam bem a primeira tentativa e a última tentativa. Como no quinto comparecimento do laboratório serão 3 tentativas, tem uma tentativa intermediária. Então temos a primeira, a segunda e a terceira. Muito bem, quanto que nós vamos aumentar a quilagem? A quilagem que nós vamos colocar aqui de 1 RM é a quilagem que nós já obtivemos no terceiro e quarto comparecimento. A maior quilagem observada no terceiro e quarto comparecimento. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a primeira quilagem, que também foi verificada no terceiro e quarto comparecimento, aquela quilagem inicial. Colocamos a mesma em todos os dias, quinto, sexto e sétimo comparecimento, a mesma. E a última quilagem também será a mesma. A última quilagem é a maior obtida no terceiro e quarto comparecimento, que é onde o protocolo utilizado foi preconizado por mim, que são quantas tentativas forem necessárias. Muito bem, como é que nós vamos evoluir com essas quilagens ao longo das tentativas? É uma proporção igual para todos. Então, por exemplo, aqui que são 3 tentativas, nós colocamos a quilagem inicial e sabemos a última. Então, nós sabemos a variação de 100% entre a primeira e a última. Então, vamos imaginar para ajudar nos cálculos, que o indivíduo na primeira tentativa coloque 50 quilos no teste de 1 RM, e a última tentativa, onde ele bate o score de 1 RM, onde é caracterizado 1 RM, são 100 quilos. Então, nós temos uma diferença de 50 quilos entre a primeira e última tentativa. Essa diferença de 50 quilos entre a primeira e última tentativa, nós vamos colocar a primeira tentativa, vamos jogar 50% a mais e será o peso da segunda tentativa. Então 50 quilos será com 75 quilos, mais 50% dessa variação de 50 quilos, vai fechar aqui. Então será 50 quilos, 75 quilos e 100 quilos. No sexto comparecimento, vai ser colocado 50 quilos na primeira tentativa e 100 quilos na última. Só que nós vamos dividir em aumentos de 25%. Por quê? Porque esse indivíduo precisa fazer uma segunda tentativa, uma terceira, uma quarta e aí a última e quinta tentativa. Então nós vamos colocar a quilagem inicial, 50 quilos, até 100 quilos é o 100% de variação de quilagem. Então nós vamos colocar nesse caso daí uma quilagem de 50% maior, 25% maior, 25% maior, 25%, 25%. Nós temos aumentos progressivos da quilagem ao longo das 5 tentativas. E depois, na última, que nós temos 7 tentativas testadas, colocaremos a quilagem normal, colocaremos a quilagem de 1 RM já colocada para os demais. Aqui eu fiz um exemplo em cima de 100 e 200 quilos para favorecer o exemplo. E ele precisa fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta e sexta tentativa. Para que chegue na variação de 50 quilos aqui, que é uma variação de 100% entre a primeira e a última tentativa, nós temos que aumentar as tentativas em 16,6% a cada tentativa. É o que vamos fazer. Claro que um pequeno arredondamento terá que ser feito, dependendo das quilagens dos indivíduos, mas esse é o procedimento. Eu expliquei para vocês rápido, eu não sei se ficou claro, vocês têm que olhar no projeto e verificar se ficou claro. Então, mostrando rápido, já se torna um pouco difícil de entender porque a metodologia é bastante complexa. E o recurso gráfico, o recurso desse esquema, me ajudou a explicar para vocês o como que nós vamos proceder com esses aumentos de quilagem. Então esse é um exemplo de como usar imagens, figuras, para tentar clarear o que nós pretendemos fazer na pesquisa. Essa é uma ideia interessante. É uma ideia que ajuda. Agora, como montar esse esquema, não tem um modelo padrão. Você vai ter que pensar diante da sua concepção experimental, das movimentações de coleta de dados, de ajuste de coleta. Você está coletando lactato, coletando níveis de resistência, está observando o VO2, ou seja, eu não sei qual é a sua variável dependente que você está coletando e nem qual é a variável independente que você está manipulando. Mas sempre trabalhando com a ideia de variável independente, manipulada pelo
pesquisador e variável dependente variando em função dessa variável independente, você vai ter que ver um modelo experimental. Qual é o modelo experimental que você bolou para o seu trabalho? Pense, se não é o caso, de fazer um esquema gráfico para demonstrar melhor, para explicar melhor esse seu modelo experimental. Normalmente contribui bastante. Agora tem que fazer um gráfico, um esquema, que não foi um gráfico, foi um esquema, mas um esquema que seja ilustrativo. Não adianta nós fazermos um esquema que se torne mais complicado ainda se fazer o entendimento dele. Então essa ideia é descrito aqui no corpo do texto, os aumentos percentílicos da quilagem a cada tentativa. Eu explico aqui. Então tem um texto explicando esse esquema, e a ideia é que no corpo do texto mais o esquema gráfico se torne mais claro para a pessoa entender o procedimento que nós estamos adotando. Essa é a ideia. Não enrolar, mas não restringir demais informação que se torne difícil a compreensão.